Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 24 de maio de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Putin perde a guerra em 3 frentes simultaneamente. Isso é causado basicamente por drones ucranianos que destroem toda a narrativa do Kremlin dentro de Moscou para o povo russo. Todas as narrativas mentirosas de vitórias que não acontecem e nunca aconteceram. Acontece também pela tecnologia de ponta da Ucrânia, que modifica o campo de batalha nas linhas de frente, em todo o teatro de operações. E também pela estratégia de pequenos grupos de drones que impõem derrota à logística aos russos. Então, nós vamos ver isso basicamente, e eu quero denotar que a invasão russa em larga escala contra o território ucraniano, contra o povo ucraniano, né? O que ele está fazendo, na realidade ele move a guerra contra o povo ucraniano porque o que ele ataca de alvos civis, elimina civis, deixa os civis feridos, é uma coisa que não tem nada em outro lugar do mundo da atualidade. E isso transformou-se em um desastre catastrófico para Vladimir Putin, né? Porque ele não está ganhando nada. Eu vou citar aqui uma revista muito prestigiada, ela é uma revista alemã chamada Bild. Ela revelou que o Kremlin perde o controle do conflito em 3 frentes simultâneas. É este o título que eu usei, tirado de inspiração dessa revista, né? O exército invasor, no caso russo, enfrenta perdas humanas brutais, de 35 mil soldados mortos e feridos todos os meses. Além disso, as forças ucranianas recuperam territórios. Todos os dias esse ano avançaram muito, continuam avançando e empurram a guerra para o interior da própria Federação Russa, bombardeando em profundidade, bombardeando Moscou, inclusive. Drones ucranianos avançados atacam refinarias de petróleo e instalações militares estratégicas, inclusive na região metropolitana de Moscou, todos os dias, né? Vocês viram aí esse ano o número de refinarias atacadas, algumas mais de uma vez, mas de fato está trazendo resultados no teatro de operações para a vitória ucraniana. A superioridade tecnológica e o uso em massa dos drones, né, que eles estão chamando muito lá de veículos aéreos não tripulados, mudaram as regras do combate moderno. Venha comigo, venham assistir a esse vídeo, esse relatório que eu mostro aqui para vocês. Ele é completo para compreender as táticas de pequenos grupos que anularam os grandes blindados russos que agora estão em número muito menor. Peço a todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se. Vocês sempre verão aqui qualidade. Todos, até os inscritos, verão aqui qualidade. Inscrevam-se no canal, quem não é inscrito, ajude a fortalecer o canal. E vocês todos vão acompanhar a derrocada da máquina de guerra do Kremlin passo a passo, que já está acontecendo agora. Ninguém derrota um exército num dia. E a Ucrânia já vem fazendo isso durante esses mais de 4 anos de invasão da Rússia. Peço a todos, deixem um like, compartilhem este conteúdo para fortalecer a divulgação da verdade sobre o que acontece no teatro de operações ucraniano. Comente abaixo como que está acontecendo, tecnologia da Ucrânia, como estão redesenhando o futuro da geopolítica mundial e o futuro de guerras, quem sabe aconteçam, que a gente espera que não. Isso é a pior coisa que a humanidade tem que conviver, é com guerras. A tentativa russa de restaurar um antigo status de superpotência global resultou em um fracasso monumental. Agora não são nenhuma superpotência regional. Eles têm um certo respeito que os inimigos e alguns falsos amigos que beijam a mão do ditador por causa do armamento nuclear, só por causa disso. Mas eles sabem que não podem usar. Se eles usarem, serão esmagados. Não existe uma guerra nuclear de um único sobrevivente. Então a resposta virá e será imediata, no segundo seguinte. Não vão esperar, não vão fazer reuniões, alguém vai dar ordem, ela vai ser atacada. A invasão da Ucrânia transformou-se em um problema político, problema militar catastrófico para o governo do Vladimir Putin e os seus gangsters associados. A prestigiada publicação jornalística alemã, Bild, realizou uma análise, no meu ver, profunda e detalhada sobre o atual panorama do conflito.
Os analistas internacionais apontaram 3 grandes problemas nesta publicação estruturais, que o Kremlin simplesmente não consegue superar no campo de batalha. O primeiro fator crítico apontado por eles reside nas perdas humanas, assustadoras sofridas pelas tropas invasoras da Rússia. Estimativas da agência de inteligência ocidentais indicam que a Rússia perde cerca de 35 mil soldados mensalmente. Isso é real, isso a Ucrânia confirma. Este número assustador engloba combatentes mortos e severamente feridos, que são retirados permanentemente do combate pela ação das forças ucranianas. Jornalistas independentes da oposição russa calculam que o total de soldados russos mortos, só mortos dentro de todas essas baixas, já atinge 352 mil, mas são repórteres, jornalistas russos. O lado ocidental europeia tem pesquisadores que estão pesquisando em obituários, em cemitérios, onde possam achar o número de mortos. Eles dizem que os mortos, de fato, desses mais de 1.300.000, somam perto de 550 mil. Então há uma diferença. Eu entendo que talvez os jornalistas russos quiseram minimizar a situação do exército de Vladimir Putin, e os ocidentais, que seriam mais imparciais, eu acho, de revistas e jornais críveis, né, e que têm credibilidade internacional em qualquer local, talvez seja mais real, né? Eu acho que é mais real, eu acreditaria mais nesse número. E o resto daí são... esses 550 não são os feridos, são os mortos efetivamente, assim como o outro lá, 352, que dizem os próprios russos. Então, tem esses números diferentes. Eu acredito no segundo, porque são em publicações como New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Telegraph. Esses têm uma outra visão de acordo com os analistas deles. Deste montante trágico, as investigações conseguiram identificar nominalmente mais de 217.800 mortos, né? Mas é muito mais, eles mesmos reconhecem. Eles não conseguiram identificar mais, esses russos. O Kremlin tenta desesperadamente compensar o sumiço de tropas, enviando novos recrutas sem treinamento adequado para o fronte. Treinamento entre 1 semana a 3 semanas é que a maioria desses russos tem tido. Apesar desse esforço contínuo de mobilização, o exército russo parou de aumentar o seu efetivo desde o início do ano. O segundo grande revés enfrentado pelo comando moscovita é a perda constante de território anteriormente conquistados na Ucrânia. A publicação alemã destaca que pela primeira vez a Rússia perde mais porções de terra do que consegue capturar. Desde o começo do ano, os avanços terrestres russos limitaram-se a pífios 220 km² de área, e a maioria já perdida de volta para os ucranianos. Esta conquista insignificante representa apenas 0,04% de todo o vasto território soberano ucraniano, ou seja, não é nada. Putin não tem que alegar nenhuma vitória, isso que deixa ele nervoso. Este avanço irrisório, pífio da Rússia foi completamente neutralizado e desvalorizado pelas contraofensivas ucranianas precisas, organizadas pelos militares ucranianos. O que eu acho interessante é que a Ucrânia está fazendo uma ofensiva, na realidade, eu chamo de contraofensiva, sem alarde, sem avisar. Os russos avisaram a de inverno, não deu certo, avisaram primavera e verão, não deu certo, agora estão anunciando uma de verão, que também não vai dar certo. E a Ucrânia está fazendo o que tem que ser feito sem alarde, está retomando o território em todas as frentes de combate no teatro de operações. Algumas mais, algumas menos, mas está. Nos últimos meses, as forças ucranianas desocuparam e libertaram uma quantidade de centenas de quilômetros. O terceiro problema é insuperável para o ditador russo, é o retorno físico da guerra para dentro das fronteiras da Rússia. Eles não sabem o que fazer efetivamente. O plano original de Moscou previa uma breve expedição estrangeira que duraria apenas alguns dias na capital ucraniana. No entanto, os ataques ucranianos espalham-se de forma sistemática por diversas províncias situadas no território russo, enquanto o ditador da Rússia chamava de operação especial, e ainda teima em chamar de operação especial, não em guerra. Os drones de fabricação ucraniana bombardeiam refinarias de petróleo, complexos industriais militares e nós ferroviários logísticos de grande importância, entre outros alvos estratégicos da Rússia. Até mesmo a valorizada região metropolitana de Moscou sofre com as consequências diretas das explosões provocadas pelos drones.
Os moradores dos arranha-céus da capital russa viviam alheios ao conflito, mas agora enfrentam o pânico das detonações que têm sido diárias. Não foi somente aquele ataque de grandes proporções que a Ucrânia respondeu a um ataque massivo depois do dia 9, que é onde ele ganhou de presente uma trégua para fazer o seu desfile com Vescote e não honrou depois, atacou a capital ucraniana, como ele disse que não atacaria se houvesse a trégua. A Ucrânia fez a trégua, deu a permissão para ele fazer o desfile e ele assim mesmo atacou a Ucrânia se vingou, mas agora está atacando praticamente todos os dias Moscou. A destruição de alvos em Moscou gerou um choque psicológico profundo, incêndios por toda a cidade e abalou a estabilidade política do regime. O fracasso em atingir os objetivos iniciais forçou o Kremlin a rebaixar drasticamente as suas narrativas propagandistas oficiais. O chefe do gabinete presidencial ucraniano, o general Kirill Budanov, monitora de perto essa mudança no discurso dos generais inimigos. As mensagens estatais russas, segundo ele, abandonaram a promessa de capturar Kiev e agora focam apenas na manutenção do controle em Donbass. Muitos analistas comparam a estrutura atual deste confronto de exaustão com os moldes históricos vistos na Guerra da Coreia. Após as manobras rápidas dos anos iniciais, os combates estabilizaram-se em uma linha de defesa fortificada e estática. O conflito atual, que pode caminhar para um congelamento de fronteiras monitorado por barreiras defensivas e patrulhamento de alta segurança. O major-general Dmitry Deliatsky explicou os fatores técnicos que diferenciam os combates atuais de operações de anos anteriores. O Deliatsky, ele é um major-general, ele atua como comandante do 30º Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha Ucraniana e possui ampla experiência tática. Ele está envolvido na guerra desde o primeiro minuto. O oficial afirma que o teatro de operações atual tornou-se extremamente avançado do ponto de vista tecnológico e transparente. Nos anos de 22 e 23, 2022 e 2023, era possível executar ataques surpresa utilizando grandes colunas de blindados. Atualmente, os recursos modernos, diz o general, de reconhecimento eletrônico garantem o monitoramento completo de cada metro quadrado do campo de batalha. Qualquer movimentação de tropas ou veículos blindados russos é rapidamente detectado pelos sensores ópticos e térmicos dos drones ucranianos. O domínio absoluto dos veículos aéreos não tripulados mudou radicalmente e de forma definitiva o curso das batalhas terrestres, segundo o major-general. Os drones ucranianos realizam missões de reconhecimento em tempo real, fornecendo coordenadas exatas para as unidades de artilharia pesada da Ucrânia. Esses pequenos aparelhos voadores também funcionam como armas de ataque kamikaze, destruindo tanques e trincheiras de forma cirúrgica. Ou seja, é uma precisão muito clara. E agora ainda mais porque estão sendo usados, alguns deles, não todos, estão sendo usados inteligência artificial, onde ele vai um chip que guia ele até o alvo. Se o alvo se mover, ele vai atrás para onde o alvo foi. Interessante isso, a Ucrânia está bem avançada nisso. O uso inteligente de drones confere à Ucrânia o controle total sobre as rotas logísticas e as áreas de retaguarda russas. Esconder grandes contingentes de soldados no terreno atual transformou-se em uma tarefa praticamente impossível para os comandantes russos. As táticas de ataque em larga escala foram abandonadas, travadas por pequenos grupos de infantaria. Os avanços na linha de contato agora são medidos detalhadamente em dezenas ou centenas de metros, conquistados a duras penas. A tomada de uma única posição fortificada exige planejamento minucioso devido à alta densidade de obstáculos de engenharia militar. As minas terrestres, as valas antitanque e as fortificações de concreto retardam as mudanças na linha de batalha terrestre. Os postos de comando russos e os centros de comunicações são eliminados muito antes que conseguissem reagir no terreno. Ou seja, o exército russo tenta correr atrás do prejuízo tecnológico, que ele não está no mesmo nível da arte como o ucraniano, para tentar modificar a sua situação desfavorável na linha de contato. No entanto, a vantagem estratégica conquistada pela inteligência e engenharia da Ucrânia demonstra que já é tarde para os russos. Já começaram tarde e o prejuízo é muito grande.
e a realidade dos fatos no teatro de operações expõe a falência dos planos militares idealizados por Vladimir Putin para subjugar a Ucrânia. A Rússia sangra, 35 mil soldados por mês. Assiste impotente aos ataques contra os prédios de Moscou. A maestria dos fuzileiros navais e a inovação tecnológica em drones conferem à Ucrânia o controle absoluto do ritmo operacional. A superioridade ucraniana consolida-se a cada dia, pavimentando o caminho para a libertação total de suas fronteiras soberanas. Obrigado a você que assistiu esse vídeo, conto com você. Inscreva-se, dê um like, compartilhe, faça seus comentários aqui para o Viu a Verdade. Este é o canal da Verdade. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.